Olá, minha amiga, tudo bem com você? Eu espero que sim, que você esteja muito bem. Se você é nova por aqui, eu sou a Deise Cardoso, seja bem-vinda a este canal. E aqui eu ensino coisas fofas, como essa boneca aqui. Ela ficou muito linda, não é mesmo? Essa daqui é a boneca Heloísa, ela é uma fada amigurumi e ela ficou com 32 centímetros. No último vídeo que eu fiz, eu pedi para vocês me ajudarem a escolher os detalhes finais dessa boneca. Então, de acordo com a escolha de vocês, eu fiz ela com a sandália trançada e com as pérolas aqui na saia. De jeito nenhum, eu recomendo que você coloque pérolas em bonecas que serão dadas para crianças pequenas. Então, para isso, eu fiz essas flores aqui na trança e você pode estar substituindo as pérolas pelas flores, tá bom? E isso também foi uma sugestão de algumas de vocês. Então, eu agradeço para cada uma que participou, dando sugestões para os detalhes finais dessa boneca. Essa aula de hoje é a primeira parte. A segunda parte vai estar disponível ainda essa semana lá no meu grupo do Facebook. Eu coloco os vídeos lá primeiro. Então, se você não participa, você pode acessar o link aqui abaixo na descrição desse vídeo para poder participar. Se você gostou dessa boneca, já deixa o seu gostei. Compartilhe esse vídeo com as suas amigas, com aquelas pessoas que você sabe que gosta de fazer amigurumis. E eu vou trazer muito mais amigurumis lindos aqui para o canal. Então, se você não é inscrita, se inscreva e ative o sininho para não perder as novidades que eu vou trazer aqui para o canal. Então, agora chega de conversa, pegue o seu fio, a sua agulha e vamos crochetar. Eu vou iniciar fazendo o braço com o fio que eu escolhi para poder fazer o corpo. Você precisa fazer o anel mágico e dentro do anel mágico você vai colocar 6 pontos baixos. Fiz 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Pode puxar o fio inicial para poder fechar. Vou abrir esse primeiro ponto para poder ficar mais fácil, porque ele sempre fica bem apertado. E agora na segunda carreira, você vai fazer aumento por toda a volta. Vai colocar 2 pontos baixos em cada ponto de base e no final vai ficar com 12 pontos. Da carreira 3 até a carreira 20, você faz ponto baixo sobre cada ponto de base e em cada carreira precisa ter 12 pontos. E não esquece de ir colocando a fibra por toda a peça. Eu vou fazer todas essas carreiras e quando eu terminar eu retorno. Depois de finalizar todas as carreiras, até a carreira 20, você vai fechar com ponto baixo. Então, vai vir no próximo ponto e no ponto de trás e vai fazer um ponto baixo. Vai fazer dessa forma até fechar toda a peça. Então, já fiz 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. Pode cortar o fio, eu já cortei, e finaliza com uma correntinha e puxa todo o fio para poder formar o nó. Esse fio que restou, você pode arrematar ele aqui no braço, tá? Não precisa deixar para costura, porque quando eu estiver fazendo o corpo, nós vamos colocar o braço sem precisar de fazer costura. Eu vou iniciar fazendo os pés com a cor de fio que eu escolhi para poder fazer o corpo da boneca. E para poder iniciar, você vai começar com 6 pontos baixos dentro do anel mágico. E 6 pontos baixos. Puxa todo o fio inicial para poder fechar o anel mágico. Vou colocar a agulha aqui no primeiro ponto para poder abrir e ficar mais fácil de fazer
os pontos baixos. Nessa segunda carreira, você vai fazer aumento por toda a volta. Vai colocar 2 pontos baixos em cada ponto de base e no final vai ficar com 12 pontos. Na carreira 3, você vai fazer por toda a volta um ponto baixo e no próximo um aumento. No final dessa carreira, vai ficar com 18 pontos. Carreira 4, você vai fazer por toda a volta uma sequência de 2 pontos baixos e no próximo um aumento. No final dessa carreira, vai ficar com 24 pontos. Da carreira 5 até a carreira 7, você faz ponto baixo sobre cada ponto de base e em cada carreira precisa ter 24 pontos. Na carreira 8, você vai fazer 2 pontos baixos e no próximo uma diminuição. Faz essa sequência por toda a volta e no final vai ficar com 18 pontos. Da carreira 9 até a carreira 11, você faz um ponto baixo para cada ponto de base. E em cada carreira precisa ter 18 pontos. Agora nós vamos começar a fazer carreiras de ida e volta. Então, você pode deixar o marcador, no meu caso eu estou usando o fio, nesse último ponto. E nessas próximas carreiras não precisa tirar, tá bom? Você vai virar a peça e vai fazer 12 pontos baixos. Já começa nesse ponto que está o marcador. Nós vamos fazer dessa forma para poder fazer o formato do pezinho, na parte de trás. Então, já fiz 1, 2, 3, 4, o fio desfiou. Um, dois, três, quatro, 5, 6, e 12. Então, vai ficar assim. Vai virar novamente a peça e vai trabalhar agora em cima dessa carreira que você acabou de fazer. Porém, agora vamos começar a fazer a diminuição. Então, você vai pular esse primeiro ponto. Esse aqui você não vai fazer, você vai para o próximo e vai fazer ponto baixo sobre cada ponto de base. Então, como nós já fizemos a primeira diminuição, nessa segunda carreira, aliás, essa carreira com 12 pontos foi a carreira número 12. Essa próxima que nós estamos fazendo, que já teve essa diminuição, é a carreira número 13 e ela vai ficar com 11 pontos. Estou chegando aqui no final. Olha, já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e tem o último aqui, que é o 11. Vira a peça novamente e vamos fazer agora a carreira 14. Nessa carreira 14 também pula o primeiro ponto, vai para o próximo e faz ponto baixo sobre cada ponto de base, até chegar no final. E nessa carreira vai ficar com 10 pontos. Na carreira 15, você também vai pular o primeiro ponto. No segundo, você vai fazer um ponto baixo. E no próximo, faz uma diminuição. Você vai fazer desse jeito um ponto baixo e uma diminuição até o final. Vai fazer por 3 vezes. Já fiz um ponto baixo, agora estou fazendo a diminuição.
e mais uma vez um ponto baixo. Vou abrir esse último ponto, que ele fica escondido aqui, então para poder ficar mais fácil na hora de fazer a diminuição. E nessa carreira 15 ficou com 6 pontos. Vira a peça. Na carreira 16, faz ponto baixo sobre cada ponto de base. Eu pulei o primeiro. E no final dessa carreira vai ficar com 5 pontos. Fiz 1, 2, 3, 4 e 5. Vira a peça. Agora é a carreira 17. E você vai fazer 4 pontos baixos, pula o primeiro, faz 1, 2, 3 e 4. Agora, nós vamos chegar até aqui, onde está o marcador. E nessa lateral, você precisa fazer 5 pontos baixos. Não tem um local exato para poder colocar. Você vai distribuindo aqui, e o 5º ponto baixo tem que estar exatamente onde está o marcador. Então, vou fazer 1, 2, 3, 4 e o último aqui onde está o marcador, que é o 5º ponto baixo. Então, o pezinho está ficando nesse formato. E agora nós vamos começar a trabalhar as carreiras assim normal, as carreiras circulares. E você vai fazer 7 pontos baixos, já começa nesse ponto aqui. Minha mão está suando, que em Brasília tá fazendo tanto calor, mas eu gosto do calor, eu prefiro. Acho melhor do que o frio, porém aqui é muito seco, parece o deserto, de tão seco que é. E aí minha mão fica suando por causa do calor e fica fazendo esse barulho na hora de fazer o ponto. Mas eu prefiro, acho melhor calor do que frio. O frio daqui é muito forte. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E cheguei aqui na outra lateral. E aqui também, como você pode ver, não tem o local exato para colocar os pontos baixos. Mas aqui nessa lateral, você também vai distribuir os pontos baixos e aqui precisa ter 5 pontos. Aqui é o primeiro ponto que dá para ver que é um ponto baixo. Nessa parte aqui que você vai fazer os 5 pontos baixos. Então, vou fazer 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, nesse ponto que já está formado, esse ponto baixo, eu vou começar também a fazer ponto baixo sobre cada ponto de base. E vou fazer agora até o marcador. Vai ser um total de 9 pontos baixos. Fiz 1, 2... e 9. Chegamos aqui no marcador e nessa carreira 18 vai ficar com 21 pontos. Na carreira 19, eu comecei fazendo ponto baixo sobre cada ponto de base. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E agora eu preciso fazer 3 diminuições. Bem aqui nessa lateral. Fiz 1,
2, e 3 diminuições. Agora você faz ponto baixo sobre cada ponto de base até chegar no marcador. Vai ser um total de 6 pontos baixos. E o último, que é o 6. No final dessa carreira, precisa ter 18 pontos. O pezinho já está formado, ele ficou assim. Agora nós vamos iniciar a perna. Então, da carreira 1 até a carreira 15 da perna, você vai fazer ponto baixo sobre cada ponto de base. E em cada carreira precisa ter 18 pontos. Eu vou fazer todas essas carreiras e quando eu terminar eu retorno. E não esquece de ir colocando a fibra, tá? Vai distribuindo por toda a peça até finalizar. Depois de terminar a carreira 15, eu arrematei o fio, porque eu não gosto de fazer aquela troca de cor que fica com um degrau. Então, se você não sabe como faz essa troca de cor, eu vou deixar o card aqui em cima para você poder ver. E eu vou iniciar agora com a cor branca. Vou laçar, fazer uma correntinha e nesse mesmo ponto de base vou fazer um ponto baixo. Depois você pode dar um nó nesse fio aqui na parte de dentro da peça para ficar bem seguro. E da carreira 16 e a carreira 17, você vai fazer um ponto baixo para cada ponto de base. E em cada carreira precisa ter 18 pontos. Depois que você terminar a primeira perna, pode arrematar o fio, mas na segunda não arremata, porque agora nós vamos fazer a união das duas pernas. Então, o último ponto da carreira foi esse daqui, mas você precisa chegar até o meio aqui da perna. Então, eu vou fazer mais um ponto baixo para poder chegar aqui no meio. Então, agora já está aqui no meio da perna. Pode colocar o marcador neste último ponto. E para poder unir, você vai fazer 2 correntinhas. Com a outra perna, você vai posicionar desse jeito, as duas viradas para frente, e vai localizar o meio dessa outra perna, aqui nessa lateral. Então, aqui está o meio da perna, bem nesse ponto aqui. Você introduz a agulha. E faz um ponto baixíssimo. Pronto, as duas pernas estão unidas. Agora, você vai seguir fazendo ponto baixo sobre cada ponto de base, por toda a volta dessa primeira perna. Então, eu vou seguir fazendo por toda essa parte. Quando eu chegar aqui, eu retorno para poder mostrar para você. Cheguei aqui na parte da frente das pernas. E aqui onde já tem um ponto baixíssimo, você também vai fazer outro ponto baixo, nesse mesmo ponto de base. Vai para as 2 correntinhas e também vai fazer ponto baixo em cada correntinha. Agora, você vai para a outra perna e vai fazer ponto baixo onde já tem esse ponto aqui. Esse ponto que está o marcador.
faz um ponto baixo nele também. Precisa ser feito dessa forma para não ficar com buraco aqui nessa parte de baixo da boneca. E agora você vai seguir fazendo ponto baixo sobre cada ponto de base por toda essa segunda perna. Vai fazer até chegar aqui no marcador, aqui atrás. E no final dessa carreira vai ficar com 42 pontos. Agora, da carreira 19 até a carreira 25, você vai fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Tem esses dois primeiros pontos aqui, que foram as correntinhas que nós fizemos. E presta atenção, porque bem aqui no início dessa outra perna, tem aquele ponto baixíssimo, ele fica aqui um pouco escondido. Faz ponto baixo nele também. E segue fazendo ponto baixo para cada ponto de base. E cada carreira precisa ter 42 pontos. Na carreira 26, você precisa fazer uma sequência de 5 pontos baixos e uma diminuição. Fiz 3, 4, 5 e no próximo uma diminuição. Faz dessa forma por toda a volta e no final vai ficar com 36 pontos. Depois que você terminar com esse fio, pode arrematar, porque nós vamos iniciar agora com o fio rosa. Agora nós vamos iniciar com o fio rosa para poder começar a fazer a blusa da boneca. Então, no primeiro ponto de base, laça o fio rosa. Faz uma correntinha e no mesmo ponto de base, faz um ponto baixo. Essa é a carreira 27. E nela você faz um ponto baixo para cada ponto de base. E no final dessa carreira também vai ficar com 36 pontos. Na carreira 28, você vai fazer também ponto baixo sobre cada ponto de base, mas na hora de introduzir a agulha, você coloca ela aqui no ponto de trás, na alça de trás do ponto, tá bom? Faz dessa forma por toda a volta e no final também vai ter 36 pontos. Na carreira 29, você também vai fazer ponto baixo sobre cada ponto de base e nessa carreira pode colocar nas duas alças do ponto, tá? Pode introduzir a agulha nas duas alças do ponto. E no final também vai ficar com 36 pontos. Na carreira 30, você vai fazer igual a carreira 28. Vai fazer ponto baixo sobre cada ponto de base, mas vai colocar a agulha somente na alça de trás do ponto. E no final também vai ficar com 36 pontos. Eu estou fazendo dessa forma porque aqui vai ficar essas alças para o lado de fora da peça e aqui que será colocado o tule. E aqui nessa parte de cima, nessas alcinhas de cima, que será feita o detalhe da saia, aquela parte rosa mais claro. Por isso que eu estou fazendo desse jeito. Agora, da carreira 31 até a carreira 41, você vai fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Pode colocar a agulha agora nas duas alças do ponto, tá? Faz por todas essas carreiras dessa forma. E em cada carreira precisa ter 36 pontos. Não esquece de ir colocando a fibra por dentro da peça. Na carreira 42, você vai fazer por toda a volta 4 pontos baixos. Fiz 1, 2, 3, 4 e no próximo faz uma diminuição. No final dessa carreira precisa ter 30 pontos. Na carreira 43, você faz um ponto baixo sobre cada ponto de base e no final também vai ficar com 30 pontos. Depois de terminar a carreira 43,
você pode arrematar o fio, mas antes de continuar crescendo as carreiras aqui para poder formar a cabeça, eu vou fazer a saia, porque fica mais fácil de fazer antes de subir a cabeça. Então, na parte de trás, com a boneca nessa posição, nessas alcinhas da carreira 30, você vai começar a fazer a saia. Não é nessa daqui de baixo, tá? É na de cima. Eu escolhi esse fio rosa claro. E aqui eu vou dar um nó nessa alcinha para poder iniciar as correntinhas. Depois, esse fio restante, você arremata ele por dentro da peça. E para começar a saia, você precisa fazer 19 correntinhas. Fiz as 19 correntinhas. A partir da segunda correntinha, você vai fazer um ponto baixíssimo. No próximo, faz um ponto baixo. E no próximo, outro ponto baixo. Então, já fiz um ponto baixíssimo, 2 pontos baixos. No próximo, você faz um meio ponto alto. E no próximo também, outro meio ponto alto. Depois de fazer esses 2 meio pontos altos, você vai começar a fazer agora ponto alto. Vai fazer ponto alto até chegar aqui no início. Vai ser um total de 13 pontos altos. Fiz o último ponto alto, cheguei aqui na base, e aqui você vai pular uma alcinha, e na próxima você vai fazer um ponto baixíssimo. No próximo ponto, na próxima alça, você também faz outro ponto baixíssimo. E agora, você sobe novamente 19 correntinhas. Então, você vai repetir esse processo por toda a saia. Faz as 19 correntinhas, depois que você fizer, a partir da segunda correntinha, faz um ponto baixíssimo, 2 pontos baixos, um em cada ponto de base, 2 meio ponto alto, também um em cada ponto de base, e depois segue fazendo ponto alto sobre cada correntinha. Vai ser um total de 13 pontos altos. E quando chegar aqui, na última correntinha, você vai pular uma alcinha, na próxima faz um ponto baixíssimo, no próximo também faz outro ponto baixíssimo. E sobe novamente as 19 correntinhas. Então, você vai seguir fazendo essa mesma sequência, esse mesmo processo por toda a saia. Fiz a última mecha, vou chamar de mecha essa parte que nós fizemos da saia. Agora, aqui no final, vou pular também uma alcinha, vou vir para o próximo, faço um ponto baixíssimo. Opa, soltou. Faço um ponto baixíssimo. Vou para a próxima alcinha, que é a última alça da carreira. Também faço um ponto baixíssimo. Então, cheguei aqui na primeira mecha que foi feita. E agora, nós vamos fazer essa parte aqui das mechas. Eu vou iniciar fazendo ponto alto sobre cada
ponto alto. Está um pouco complicado aqui para poder gravar, mas eu acredito que dá para ver. Então, eu vou seguir fazendo ponto alto sobre cada ponto sobre cada ponto alto. Vou fazer um total de 13 pontos altos, que é a quantidade de ponto alto que tem aqui nessa parte. Então, fiz os 13 pontos altos. Agora, eu faço 2 meio ponto alto, que é sobre aqueles 2 meio ponto alto que foi feito aqui nessa parte. Faço 2 pontos baixos. E aqui nesse último pontinho, nessa última alcinha, eu faço o ponto baixíssimo. Vai ficar assim. E para chegar aqui na outra mecha, eu vou fazer um ponto baixíssimo para cada ponto de base. Não precisa apertar muito o ponto, tá? Para não ficar repuxando essa peça. Pode fazer um pouco mais largo. Então, eu vou descendo por toda essa mecha, fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto de base. Vou fazer até chegar aqui no final. Fiz o ponto baixíssimo até o último ponto alto da carreira. O próximo ponto que tem aqui foi o primeiro ponto baixíssimo que foi feito, para poder unir a mecha com a saia, aliás, com o corpo. Então, nesse ponto, eu também faço outro ponto baixíssimo. E daqui, eu já começo a fazer os pontos altos dessa próxima mecha. Então, laço e já faço o primeiro ponto alto aqui em cima desse primeiro ponto alto da outra mecha, bem aqui nessa alça. E repito a mesma coisa que eu fiz nesse daqui. Faço 13 pontos altos até chegar aqui em cima. Depois dos 13 pontos altos, faço 2 meio pontos alto, 2 pontos baixos e um ponto baixíssimo. Depois eu desço fazendo ponto baixíssimo por toda essa parte até chegar aqui embaixo novamente. Então, eu vou fazer dessa forma por todas essas mechas, até chegar aqui de novo. Cheguei aqui no final da última mecha, vou fazer um ponto baixíssimo também nesse primeiro ponto baixíssimo que foi feito. E aí, você pode cortar o fio. Eu já cortei o meu, faz uma correntinha e puxa todo o fio para poder formar o nó. Esse restante de fio você pode estar arrematando, fazendo alguns nós aqui por dentro e cortando o restante. E assim ficou finalizada a saia. Agora eu vou iniciar com a cor que eu escolhi para poder fazer o corpo. Vou começar a fazer a parte que coloca os braços da boneca. Laço o fio, faz uma correntinha e nesse mesmo ponto de base faz um ponto baixo. Você precisa fazer um total de 8 pontos baixos. Depois de fazer os 8 pontos baixos, você vai colocar o braço, primeiro braço. Verifica, porque tem esse lado do avesso, que foi feito
os pontos baixos na última carreira, essa parte vai ficar para baixo, assim. Então, com a agulha aqui no corpo, você vai passar ela no primeiro ponto baixo do braço e vai passar também no próximo ponto baixo do corpo, que é esse daqui, e faz um ponto baixo. Vai para o próximo ponto do corpo, aliás, do braço e também do corpo, e faz outro ponto baixo. Vai fazer isso por 5 vezes. Já fiz 3. 4 e 5. Pronto, o primeiro braço está unido. Você segue fazendo agora ponto baixo sobre cada ponto de base. Vai ser um total de 10 pontos baixos. Depois dos 10 pontos baixos, você vai fazer a mesma coisa com o outro braço. Do mesmo jeito que você fez no primeiro braço. Agora, para finalizar essa carreira, essa daqui é a carreira 1, tá bom? Que iniciou com essa próxima cor. Você faz mais 2 pontos baixos, porque aí já chegou aqui no marcador. E no final dessa carreira, vai ficar com 30 pontos. Na carreira 2, você vai fazer por toda a volta uma sequência de 3 pontos baixos. Fiz 1, 2 e 3, e no próximo faz uma diminuição. No final dessa carreira, precisa ter 24 pontos. Carreira 3, e você faz por toda a volta 2 pontos baixos, e no próximo uma diminuição. No final dessa carreira, vai ficar com 18 pontos. Chegou a hora de você colocar um reforço no pescoço da boneca. Então, eu cortei aqui um bastão de cola quente e você coloca aqui por dentro da peça e pode perceber que agora ele está vazio, essa parte aqui. Então, você vai colocando a fibra em toda a volta desse bastão. Vai colocando dessa forma até preencher completamente essa peça aqui. E vai segurando o bastão assim para ele não soltar. Então, você vai preencher por toda a volta da peça, sempre colocando em volta do bastão. Na carreira 4, você vai fazer por toda a volta uma sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição. Vai ficar um pouco difícil de fazer por causa desse bastão de cola quente, mas depois que você for fazendo os aumentos, irá ficar mais fácil. Então, fiz os 4 pontos baixos e no próximo uma diminuição. No final dessa carreira, vai ficar com 15 pontos. Nas carreiras 5 e 6, você vai fazer um ponto baixo para cada ponto de base e em cada carreira precisa ter 15 pontos. Mesmo depois de fazer essas carreiras do pescoço, você, com um objeto fino, aqui no caso eu estou usando um pincel, você coloca mais fibra aqui, tá? Por toda a volta do bastão de cola quente, porque aqui ainda está vazio. Olha, se apertar dá para perceber que está vazio. Então, você preenche toda essa parte ainda que está faltando
tá? Para poder ficar bem firme. Na carreira 7, você vai fazer por toda a volta uma sequência de 4 pontos baixos e um aumento. Fiz 2, 3, 4 e no próximo um aumento. No final dessa carreira, vai ficar com 18 pontos. Na carreira 8, você vai fazer por toda a volta uma sequência de 2 pontos baixos e um aumento, mas você vai fazer somente na alça da frente do ponto baixo, tá? Do ponto de base. Então, faz 1, 2, e um aumento. No final dessa carreira, vai ficar com 24 pontos. Essa carreira fica assim, ó, virada para baixo, porque foi feita na alça da frente. Foi feita dessa forma para poder começar a formar a cabeça. Então, agora nós vamos começar a fazer os aumentos. Pode colocar a agulha nas duas alças do ponto mesmo. E nessa carreira 9, você vai fazer por toda a volta 3 pontos baixos. E no próximo, um aumento. No final dessa carreira, vai ficar com 30 pontos. As próximas carreiras de aumento, você vai fazer da seguinte forma. Na carreira 10, você faz 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta. No final, vai ficar com 36 pontos. Carreira 11, 5 pontos baixos e um aumento por toda a volta. No final, fica com 42 pontos. Carreira 12, 6 pontos baixos e um aumento. No final, fica com 48 pontos. Carreira 13, 7 pontos baixos e um aumento por toda a volta. No final, fica com 54 pontos. Carreira 14, você faz 8 pontos baixos e um aumento. No final, fica com 60 pontos. E por último, a carreira 15, você faz 9 pontos baixos e um aumento. E no final, fica com 66 pontos. Da carreira 16 até a carreira 25, você faz ponto baixo sobre cada ponto de base e em cada carreira precisa ter 66 pontos. Depois de terminar a carreira 25, você pode posicionar os alfinetes para poder colocar os olhos. Então, aqui na parte de trás, você vai localizar a última carreira de aumento, carreira 15, e você vai contar acima dela 16, 17, 18, 19, 20. Carreira 20. Então, entre a carreira 20 e a carreira 21, essa é a 20, essa daqui é a 21, você vai posicionar os alfinetes. E entre um olho e outro tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos baixos de separação. Posiciona, verifica se está correta a posição e depois pode colocar os olhos. Eu usei o olho número 12 com travas. Agora você vai começar a fazer as diminuições. Então, na carreira 26, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E no próximo eu faço uma diminuição. Faço essa sequência por toda a volta. E no final vai ficar com 60 pontos. Na carreira 27, você faz 8 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. No final precisa ter 54 pontos. Carreira 28, você faz 7 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira. No final vai ficar com 48. Carreira 29, 6 pontos baixos e uma diminuição. No final fica com 42. Carreira 30, 5 pontos baixos e uma diminuição. No final fica com 36.
Na carreira 31, 4 pontos baixos e uma diminuição. No final fica com 30 pontos. Na carreira 32, você faz 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. No final vai ficar com 24. Na carreira 33, 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. No final vai ficar com 18 pontos. Na carreira 34, 1 ponto baixo e uma diminuição. No final fica com 12. E por último, a 35, você faz diminuição por toda a volta. E no final vai ficar com 6 pontos. Não esquece de ir colocando a fibra por toda a peça, tá bom? Eu vou seguir fazendo todas essas carreiras de diminuição. E quando eu terminar, eu retorno. Terminei todas as carreiras de diminuições. Cortei o fio e deixei um pedaço, porque eu vou fazer a finalização aqui dessa última carreira e depois eu vou fazer o nariz. Então, aqui no final da carreira, onde ficou 6 pontos, com a agulha de tapeçaria, eu já puxei o fio todo daqui desse último ponto e com a agulha de tapeçaria você vai passar de dentro, aliás, de fora para dentro, somente na alça da frente. Vai fazer dessa forma por 6 vezes. Deixa eu virar aqui para poder ver. Pode puxar todo o fio. Assim fica todo fechado essa parte. Aqui no meio você passa com a agulha e leva para outro local, para você poder dar alguns nós, tá? E arrematar esse fio. Mas não corta, tá bom? Porque depois que fizer os nós, depois que eu fizer os nós, eu vou trazer ele aqui pra frente para poder fazer o nariz. Agora eu vou começar a fazer o nariz. Eu coloquei os alfinetes 2 carreiras abaixo dos olhos e aqui eu separei 3 pontos baixos bem aqui no meio, tá? Posiciona os alfinetes, verifica se está certo para poder começar esse bordado do nariz. E aqui eu vou fazer aquele bordado simples. Vou passar o fio de um lado para o outro. E você vai fazendo dessa forma até formar o tamanho do nariz que você quer. Aqui eu vou passar umas 5 vezes. Olha, eu vou passar a 5ª vez, mas agora eu já vou levar o fio para outro lado da cabeça, porque agora eu vou arrematar esse restante de fio que sobrou. Então, ficou assim o nariz da boneca. Esse restante você faz alguns nós e corta o restante. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque senão vai ficar muito grande. Então, o restante da boneca vai ficar na parte 2, tá bom? E lembrando que lá no meu grupo no Facebook, eu coloco os vídeos primeiro. Então, antes de sair aqui no YouTube para o público em geral, vai estar disponível lá no meu grupo. Se você não participa, o link está na descrição desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e de compartilhar também as aulas que eu coloco aqui no canal, tá bom? Para que mais pessoas tenham acesso a essas aulas. Então, beijos e até a próxima aula.